Hoje o Cruzeiro tem o Joaquim, né, gerente de scout. Eu acho que em determinados momentos podem aparecer alguns jogadores aí que a maioria não vai conhecer, né? Mas se a gente falar agora que o Cruzeiro quer o fulano de tal, que foi mapeado pelo novo departamento de scout do Cruzeiro, mas quantos clubes vão lá atrás? Um monte, né? E aí não tem agente, tem clube que vai ser muito firme em uma negociação, né? Se já tiver uma negociação bem encaminhada, proposta feita, proposta termo aceite, dado aceite, né? E tudo, dificilmente um clube vai roer a corda, né? Mas se for uma postura de Vélez Sarsfield, por exemplo, aí vai virar uma bagunça, né? E eu tenho certeza que se a gente descobrir algum nome aqui e soltar, mais 5 clubes vão atrás. E aí uns vão para sacanear mesmo, outros vão porque, poxa, ó, o scout chegou lá da Europa e tá indicando esse jogador, aquele, pode ter coisa boa aí. Então, tomara que o Cruzeiro consiga aí fazer tudo de forma bem silenciosa, primeiro, né, para chegar primeiro e para pagar menos, porque não tem, virou leilão, esquece, né, galera? Ano passado, inclusive, eu acho que o Cruzeiro deve ter gasto nada uns 50 milhões de reais a mais só por ter falado muito, né? Quando a gente pensa nos jogadores que o Cruzeiro trouxe ali, pô, o Matheus Henrique era um jogador muito concorrido, um Wallace, mas a hora que o Pedro Lourenço e o Alexandre Matos começaram ali com o discurso de que não, a gente vai ao mercado, a gente vai investir, ali todo mundo já cresceu o olho, né? Todo mundo já, opa, o Cruzeiro tá com dinheiro, hein? É bilionário, quer gastar, 200 milhões, 300 milhões, aí cada hora brotava uma cifra mais absurda, né? E o Cruzeiro gastou, de fato, né? Fez contratações bem importantes, a gente viu no balanço aí, que o clube realmente investiu muito. Mas desse investimento ali, né? A gente muitas vezes esquece que tem a compra do passe, aí tem intermediação, aí tem luvas, ainda tem o salário, né? Que o salário é sempre importante também para esses jogadores, então no frigir dos ovos ali, o Cruzeiro gastou mais do que precisava para contratar aqueles jogadores, né? A gente trouxe um Caio Jorge, que foi uma ótima aposta, a gente trouxe o Lautaro, que não deu certo, trouxe o Peralta, que foi uma aposta também que, né, não conseguiu se desenvolver como a gente gostaria. Então teve muita aposta. E na virada de ano já foi um perfil um pouquinho diferente, né? Já foi um pouco mais jogadores ali destacados, de nomes e tudo mais, mas também não é que a gente tenha conseguido resultado imediato, né? Alguns, inclusive, um aí até já se encaminhou para outras freguesias. Mas a gente trouxe também um Gabriel aí, que foi uma grande contratação, que está ajudando o Cruzeiro, que vai ajudar muito mais. Então, acho que ficou assim, né? Ficou o aprendizado. Acho que o Pedro Lourenço também resolveu ficar mais na dele, e agora o Cruzeiro está indo num caminho mais inteligente para fazer investimentos pontuais, né? E dar uma melhorada nesse time, porque o Leonardo Jardim sabe o que faz, né? O Samuco esqueceu de avisar os produtores aí que a gente começa a live pelos mais novos, hein, Samuco? Os mais novos sempre começam, né? Falando. O Samuco esqueceu de avisar os produtores que tem que colocar na pauta. Chega, viu, Rafa? Só vou te avisar. Tem que colocar na pauta. Eu não sei se tá mais chato o período sem jogo ou essa ladainha esse papo do Rafa de ser o mais novo. Aqui, ó. O cabelo comprova, né? A quantidade, o volume de cabelo comprova isso, né? Eu não sei se... O Samuca não gosta muito daquele jogador que falaram dele no Cruzeiro, Lorenzetti. Já falaram dele aí uma vez. Eu não sei se alguns anos... Ele não gostava, não, O Samuca não gostava daquele meia argentino, né? Lorenzetti. O Samuca não gostava daquele meia argentino, não. Por isso que ele não veio para o Cruzeiro, inclusive. O Samuca falou tão mal dele que ele acabou não vindo. E aí, Samuca, o que acontece? Até sabe o que é isso aí, Caramu, Valu? Eu não sei como é que é lá o trabalho do pessoal da Rejuvenesce, é muito bom, dá para ver aí. Só que é o seguinte, né? Não pode tomar 2 banhos por dia, só um, senão dá problema ali, atrapalha o penteado ali. Ou então, às vezes, não pode água quente também. Rolando Lero. Às vezes não pode água quente, aí o cara não pode. O cara tem que tomar banho frio, o cara não vai gostar, né? De tomar muito banho frio. Não, água quente aí é recomendação lá da Rejuvenesce. Não pode muito, não, que senão atrapalha. Aí o cara não fica querendo tomar banho frio.
Tá vendo? Aí o cara vai querer tomar banho frio num frio desse que tá fazendo, ninguém vai querer. Então é por isso, tá explicado, descobrimos o que aconteceu. Então, vocês já falaram aí sobre os negócios de Tá janela. bom, todo mundo aqui nesse tempo aí toma dois banhos? Eu tomo 2 banhos. Até mais. Um de manhã mais, e um à noite. Sei. O até chat mais, aí vai ter só hipócrita. Até mais, até porque aqui aguenta altas temperaturas. Samuca, a verdade é o seguinte: o fofoqueiro que tinha. A conclusão que a gente chega é o seguinte, né? Ou o fofoqueiro saiu, ou o fofoqueiro foi contido, né? De duas formas. Porque tinha um fofoqueiro ali que vazava tudo, né? O Cruzeiro, se falasse assim, o Cruzeiro vai servir carne cozida no almoço da Natal, vazava. Isso aí era notícia, tudo saía. E a questão é que ou o fofoqueiro saiu, ou o fofoqueiro foi contido, né? E isso é muito importante, né? Isso aí que você está falando mesmo. Teve um exemplo do Internacional que ia atrás de todos, e é muito mais fácil, né? Do que você ter um scout de primeira, você copiar o dos outros, né? Tá, o time tá indo, vão atrás também. Então o pessoal vai por esse caminho mais fácil, que agora não vai dar para fazer isso no Cruzeiro, né? É o seguinte, né? E a gente tem que lembrar que quando é criado não, vamos relembrar a história. Existem pessoas lá que trabalham com Joaquim que já estavam no Cruzeiro, mas parece, pelo formato que as contratações aconteciam, que não passava por esse departamento de scout. Eu tenho essa tendência a imaginar isso pela forma de trabalho do Alexandre Matos ao longo da sua história dentro do futebol brasileiro. É uma história que tem títulos? Sim, é uma história que tem títulos, mas é uma história também que tem várias contestações, várias questões, né? E o Cruzeiro sofreu, inclusive, entre essas. Ninguém está dizendo aqui que o Alexandre Matos só errou, não existe isso. Existiram acertos, tá aí o Caio Jorge, né? Talvez seja o maior acerto das contratações que o Alexandre Matos realizou, mas quando você vai para um formato como esse, que hoje em dia o Jardim, juntamente com o Joaquim, coordenam na Toca da Raposa 2, a gente tem que lembrar que também existe um limiar financeiro a ser respeitado. Fazendo aquele exercício lá, para quem gosta de jogar futebol no videogame, né? Quando você coloca na lupa lá, talento, por exemplo, vai procurar um jogador avançado, ponta direita, aí você coloca também uma questão de preço, faixa de preço, de tal valor até tal valor, idade de 20 anos, por exemplo, até 24, 25 anos. Um departamento de scout trabalha todas essas questões, o que eu garanto a vocês, apesar do Pedro ter a consciência, perdão, de fazer os aportes e não fugir desses aportes, eu tenho certeza que o papo com o departamento de scout não é assim. Pedro, qual o limite? Não diretamente, né, para o Pedro chegar para o departamento de scout, mas vamos supor que seja o Pedro Júnior ou o Pelaipe. Qual faixa de preço? Não, qualquer valor. Coloca lá o símbolo de infinito assim, ó. Né? Procura idade, talento e valor é infinito. Não, pessoal, com certeza não. Até pelo o que querem fazer, né? Pedro Lourenço e Pedro Júnior deixar o Cruzeiro também caminhar com as próprias pernas dentro dos próximos 7 anos, como ele disse ao GE. Então, tem uma série de fatores a serem preenchidos. Acho que a parte boa disso é a certeza de que o clube não fica refém de boas relações com empresários. Por vezes pode acontecer de ter mais de um jogador do mesmo empresário na Toca da Raposa 2, sim, mas principalmente por esse tipo de processo que é adotado hoje, a partir do momento do Jardim e do Joaquim no Cruzeiro, eu tenho essa certeza de que esse aí veio porque também é o empresário do Caio Jorge, porque também é o empresário do Cássio. Não, eu, com sinceridade, fico tranquilo com relação a esse tipo de relação que é estabelecida uma vez que o departamento de scout não quer dizer que ele vá puxar todas as contratações, mas agora ele está trabalhando também em prol do técnico do Cruzeiro. Pô, que a gente tava falando aqui sobre... Há muito tempo a gente não tinha saudade do Cruzeiro, né? Eu acho que isso é um sinal bom, né? Porque senão tava todo mundo, ninguém querendo saber de nada, né?
E a preocupação que a gente tinha quando ficava muito tempo sem jogar de, nossa, se treinar vai piorar, meu Deus do céu. Eu ia falar isso agora, a gente sempre achava que ia voltar pior. Agora a gente tá assim, nossa, a o time cada vai janela voltar era isso que completo, acontecia. descansado. A cada janela era isso que acontecia, né? Não, mas agora a gente tá com a sensação de que o time vai voltar completo, descansado, recuperado, Amém. Quem tava com algum problema. Cara, tá doido. Eu acho que a gente tá num momento em que, e assim, eu não sei se é o clima da Copa do Mundo de Clubes, mas eu tô num momento em que eu tô mais otimista com o futebol de maneira geral e com o Cruzeiro também, entendeu? Então, assim, eu quero muito ver esse retorno, quero muito ver o Cruzeiro nesse clima de querer ganhar as coisas, sabe? Que é o que o Leonardo Jardim implementou, né? Uma mentalidade de querer ganhar. Ah, isso significa que vai ganhar? Não. Significa ser campeão? Não. Mas essa mentalidade de voltar a ser competitivo, de brigar por cada jogo, de querer ganhar. Nossa, eu tô com saudade demais disso em campo. Até nas adversidades a gente viu isso, né? A gente viu isso naquele péssimo jogo contra o Vitória, naquilo que nem é futebol. Teve esse espírito, tava lá. Não teve bola, mas teve isso. Cara, assim, eu tô muito, muito afim de voltar logo ao futebol, pelo menos pro Cruzeiro. O resto que se dane, mas pro Cruzeiro eu quero muito que volte. Pô, que a gente tava até falando aí sobre o mercado, né? E que com certeza o Cruzeiro tem nomes que ainda não apareceram e que cada um dá a sua opinião, o que acha melhor, o que prefere, porque tendo agora um scout aí que vem da Europa e tudo, né? O melhor é que já, quando aparecer o nome aí, porque vai aparecer, né? Quando aparecer, que já esteja praticamente fechado para não dar nenhum problema. Porque você tem alguma dúvida, pô, que se a gente falar, Cruzeiro tem interesse no fulano de tal, mas quantos clubes vão lá atrás, né? A gente viu isso acontecer numa simples sondagem, né, Samuel? Foram sondar a situação do Rinestrosa, o cara triplicou o valor. Eu tava até escutando, na hora que eu tava entrando aqui, eu tava escutando já a live, escutando no celular. O Rafa falou uma coisa que aconteceu com o Cruzeiro já nas vacas magras, né? Que era o Cruzeiro ia sondar um jogador internacional lá e aparecia, não, peraí, se o scout do Cruzeiro tá olhando, eu vou também. Então, isso aí com certeza vai acontecer e muitos clubes, infelizmente, a prática do leilão ela é muito comum, né? E tem time que realmente sobrevive com esse tipo de negociação, então nem dá para condenar tanto. Mas eu acho que com o scout a gente diminui isso muito, né? O scout ele tem esse poder de achar o jogador, achar quem é o representante do jogador, ter uma conversa inicial ali e falar, o projeto é esse, a gente hoje vive uma situação que é assim, vai ser interessante para o seu atleta vir nessas condições e a gente vai pagar isso. E aí se o cara fizer leilão, cara, tudo bem, ele tem o direito, obviamente, de se sentir mais valorizado, de querer ganhar mais, mas se ele fizer leilão, talvez ele vá por dinheiro para um lugar onde não tenha projeto. E nisso eu acho que, por exemplo, o Brasil precisa melhorar nos representantes dos atletas, né? Eu acho que tem muito representante de atleta, até porque às vezes também é muito uma questão familiar, né? Muitas vezes é o pai do jogador, um tio, uma pessoa que não é necessariamente uma pessoa de mercado, mas que só está pensando no melhor financeiramente, porque a carreira do jogador é curta, e pensa só na questão financeira. Eu acho que o Cruzeiro hoje tem um projeto muito atrativo. Se você for parar a pensar, seu jogador vai ser treinado pelo Leonardo Jardim, que é um técnico que já mostrou muitos resultados no mundo, hoje está no Cruzeiro, comprou essa ideia, o elenco hoje tem esses e esses jogadores, olha como é que está a estrutura da Toca, a Toca está melhorando, é um projeto a longo prazo para o seu atleta. Eu acho que isso pesa muito mais às vezes do que, vamos colocar, sei lá, 100 mil, 200 mil a mais no salário, ou 1 milhão, 2 milhões a mais na transferência, na negociação. Então eu acho que o Cruzeiro vai muito bem nesse mercado. É claro, eu acho que o trabalho do Joaquim, eu não conheço ele próximo, né? A gente conhece daquilo que a gente estudou e pesquisou para fazer as matérias da chegada do seu furo, inclusive, né, Samuel, da chegada dele. Mas eu acho que o Joaquim ele vai surpreender, tá? Eu acho que uma coisa que a gente não, assim, contratações que às vezes a gente não falava, nossa, não tinha pensado, ou não conheço, ou nossa, como é que ele chegou nesse nome? E vai surgir aí, não vai ser tão meio que tiro na água como foi o Lautaro, por exemplo, que é um jogador que a gente tinha conhecimento de alguns jogos específicos, né? Fez um gol contra o São Paulo, um gol contra o Corinthians, um contra o Palmeiras, mas a carreira dele mostra que ele não é um jogador de constância de gols, não é um jogador brilhante ofensivamente, tem muita entrega, tem muita raça,
mas às vezes numa dessa aí o scout consegue achar um jogador para posição com características semelhantes em termos de entrega, de disposição, mas com um potencial maior, mais jovem, de revenda, ou até que já tem alguma consolidação. Eu acho que esses nomes, inclusive, eu acho que você até sabe alguns, viu, Samuel, seu safado? Eu acho que o Cruzeiro tem já nomes na pauta aí interessantes. Não, sei não. Se eu soubesse, eu lá, tá até fingindo que tá mutado lá. Tá fingindo que tá mutado lá. Entrega aí, Samuca, entrega aí. Não saiu aí, não? É. Não sei não. Se eu soubesse, eu já teria falado. De que a gente tava falando mesmo? Ô, Samuca, só complementar aqui. Do Cruzeiro silenciosamente no mercado, com o departamento de scout, Samuca. Não, mas não sei não, falando sério. O pessoal tá trabalhando bem. Que continue assim, velho. Uma coisa engraçada, o Popó falou que muitas vezes a escolha é por dinheiro. E mais engraçado é quando o cara vai por dinheiro para um lugar que não tem dinheiro, né? Aí que fica mais engraçado ainda a situação. Porque o que mais está tendo aí é time que contrata e fala, ó, vamos pagar X e mais não sei quantos milhões, e depois, na hora da primeira parcela, não espera nem a segunda, né, para dar aquela despistada. Na hora da primeira já não paga mais. Então, o cara tem que ver Quando o Popó fala em projeto, eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, porque isso ficou um pouco gasto no Cruzeiro, né, Popó? Porque teve aquela época ali de menor investimento, e aí falava, porque é o projeto, e a verdade é que dinheiro para fazer grandes investimentos não tinha, né? Então, essa palavra ficou meio desgastada aí no Cruzeiro. Mas quando o Popó fala em projeto, eu entendo muito isso também, né? Tem que ver se o clube tem que marcar com aquela proposta que ele está fazendo, né? E hoje todo mundo sabe, o mercado sabe, nacional, internacional, todo mundo sabe que o Cruzeiro é um time que arca com seus compromissos em dia. É isso aí, ficou desgastado o negócio do projeto. Mas... Não ficou desgastado não, Rafa. Eu acho que tinha um projeto, mas de um alcance financeiro menor. Né? Sim, mas que a gente não ouviu falar lá no projeto. Claro que, sendo cruzeirense, eu prefiro um projeto onde a capacidade de investimento no futebol seja maior, mas coordenada, tá? Porque temos que lembrar, a maneira que era levado o formato do departamento de futebol do Cruzeiro, que acaba se despedindo de vez com a saída do Alexandre Matos, eu acho que pode ser um formato interessante para um ano e meio, mas não é um formato austero para o clube, pensando fazer com que o clube caminhe com as próprias pernas. Não é. É austero se você tiver um cara sentado na mesa, feito Pedro Lourenço, que está disposto a fazer os aportes e está disposto a fazer o time campeão. Só que o próprio Pedro Lourenço, para mim, enxerga novas perspectivas com a presença do Leonardo Jardim. A partir do momento que ele fala, vê a maneira do Jardim trabalhar, vê o Jardim pedindo o relatório de jogadores, de ativos, isso já era para estar acontecendo normalmente dentro de qualquer clube de futebol. Não era para ser contado como vantagem, como Pedro Lourenço, que é um cara que está chegando ainda, ele é um cara recém-chegado ao mundo do futebol, então ele entendeu como uma novidade o fato do Jardim pedir relatórios de jogadores que são ativos no Cruzeiro e que estão emprestados. Então, eu acho que essa maneira do Cruzeiro pensar não quer dizer que não vai errar em contratação, não quer dizer que todos os jogadores que vão assinar com o Cruzeiro vão dar certo, mas eu acho que uma coisa serão 200 milhões investidos da maneira que foram, repito, né? Muito na coisa do tato de uma pessoa, de um responsável, de relações com jogadores, mas também com empresários, e outra maneira serão esses 200 milhões, quando forem investidos, né, ao longo dos próximos anos, com toda essa engrenagem, de funcionamento atual do departamento de futebol do Cruzeiro. Isso é mais saudável, não é para o time, não é para o técnico, não é para o presidente, é para o clube caminhar com as próprias pernas. Ô, Valu, essa questão do projeto, quero deixar claro, que eu não estou contando o projeto, estou falando que ficou desgastado, porque teve um momento no Cruzeiro, né? Eles estão falando que o torcedor queria elenco e eu só ouvia falar projeto. Então o torcedor ficou com esse negócio na cabeça. Eu estou dizendo exatamente que não tem a ver. O projeto que se falava antes não
não tem a ver com quando o Popó chega e fala em projeto agora, não é isso, Popó? Eu acho que é isso que o Popó quis dizer. E a impressão que se tinha até um tempo atrás aí que o Cruzeiro estava nos anos 90, né, de contratação, embora seja uma década que eu não vivi, né, a gente pesquisa e tudo e tal, e no futebol era por indicação, era por olhar, era no empirismo ali, não tinha essa questão de scout, de tudo. Então a impressão que se tinha é que o departamento de futebol e o Cruzeiro contratava estilo anos 90. Ali nem a resposta. Que isso? Tô entendendo, você deve estar louco. Ô, gente, o Rafa acabou de falar que não viveu os anos 90. Vocês não escutaram. Que vocês Não, essas coisas, Papo, essas coisas a gente bloqueia.